Estamos de volta no programa Território Esportivo, hoje aqui na Churrascaria Ipiranga, recebendo o Márcio Ebert, coordenador das categorias de base do Internacional da Leopoldina, Pedrão da Rosa, lutador de jiu-jitsu da Garratim, na parte musical, Vladimir Costa. Esse terceiro bloco eu gosto bastante, porque a gente volta ao passado, né? Um bate-papo sobre a carreira. Começar contigo, Márcio. Sei que a gente tem, somos inclusive amigos de Facebook, né? Hoje em dia, né? E muitas vezes coloca fotos antigas lá, né? De os primeiros passos no clube esportivo, né? Gostaria que tu contasse toda essa paixão que tu tem pelo futebol, até hoje em dia exercendo, né? Se formando em educação física, né? Procurando, né? Essa estabilidade com o esporte. Gostaria que você contasse um feedback da carreira aí, Márcio. Pois é, me permita antes, né, Vlad? Olha, show de bola. Tem mais um fã, viu? Legal. Muito bom, o nosso papo muito agradável, viu? Parabéns. Quanto à carreira, né, Vini? Então, eu comecei a jogar bola desde cedo, né? E... Tá daqui, Márcio? Não, eu sou natural de Santa Catarina, uma cidadezinha perto de Chapecó, chamada Cunhaporã. Uma cidade bem pequena. Terra do São Francisco, né? Da banda musical São Francisco. Isso. Mas eu morei em vários estados. Eu morei no Mato Grosso, porque eu tenho uma parte da família da minha mãe que mora no Mato Grosso, em Sinop, desde do ano que eu nasci. E eu morei aqui no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Ametista do Sul também, terra das pedras preciosas, né? Antes de vir para cá. E com 16 anos jogava lá em Ametista do Sul, com 15 anos jogava lá, né? Já nos quadros A, junto com os grandes, né? Que eles falam, né? A grosso modo. E nesses jogos amadores eu acabava me destacando lá nos campeonatos, enfim, então era o mais novinho que jogava. E teve um dia que um moço que morava aqui, que tinha familiares lá, ele acabou assistindo uma partida dessa e me fez o convite para vir fazer um teste aqui no clube esportivo, né? E aí foi difícil, sabe como é que é? 15 anos, pai e mãe, né? É difícil sair de casa, né? Mas meu pai e minha mãe acabaram concedendo, né? Me apoiando e acabei vindo para Bento Gonçalves, peguei um ônibus, minha mochilinha, vindo para Bento Gonçalves fazer isso em 96. E acabei fazendo teste ali, fiquei 3 semanas, acabei ficando depois, né? Fiquei primeiramente na casa desse moço meu amigo que me trouxe, né, para cá. E após essas três semanas, aí já eu comecei a morar ali na concentração do esportivo, ali no estádio Velho da Montanha, né? E ali eu fiquei faltou um pouquinho para 4 anos, completar 4 anos. Eu fiz parte do plantel sub-17, o primeiro ano, né? Fiz parte joguei 3 campeonatos de juniores e paralelo a isso teve algumas temporadas que eu também estive como profissional. Teve uma época foi em 99 para 2000, né? O esportivo não estava muito bem, oscilou, como sempre oscila, altos e baixos, né? E então estava fechado o profissional e era meu último ano de júnior. E o júnior acabou não acontecendo naquele ano, né? Então eu peguei novamente minha bagagem e retrocedi, fiz o caminho de volta. Fui a Chapecó, né? Eu e mais um amigo meu, fomos a Chapecó fazer um teste, eu acabei ficando e ele voltou. Então joguei mais uma temporada lá, mais um campeonato catarinense. E as dificuldades eram enormes. Aquela época, condições, a estrutura não eram tão boas, né? A metodologia de treinamento também era bem arcaica. Enfim, e paralelo a isso, quando eu tinha 17 anos, foi meu primeiro ano que eu tive aqui no esportivo. Eu tive minha primeira lesão de joelho e minha primeira cirurgia, 17 anos. E também tive outro baque na minha vida, que foi forte também naquele ano. Aconteceu de tudo, né, para mim. E meu pai faleceu lá em Santa Catarina. E eu voltei para casa, pois eu era o mais velho da nossa família, né? Tive que ajudar minha mãe, ficou com mais 2 irmãos mais novos. E nesse momento eu fiquei 3 meses lá. 3 meses e eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia mais voltar a jogar futebol. Então, por causa das dificuldades, isso com 17 anos. Uma cirurgia no joelho, pai falecido, mãe com os 2 irmãos pequenos. Aí, de tanto o pessoal do esportivo ligava lá, eu nem tinha telefone na minha casa.
A gente sempre foi uma família humilde, né? Não tinha, mas o meu vizinho tinha, então o telefone que eu tinha deixado, o pessoal do esportivo ligava dizendo que precisava que eu voltasse, queria que eu voltasse, que eu tinha possibilidade, que tinham 2 clubes que já tinham pedido, enfim. E acabei voltando nesse tempo, né? E fiquei até 99. Depois, quando eu voltei da Chapecoense, né? Chapecoense em 2000, aí eu decidi parar com o futebol, né? Parar com o futebol. E acabei começando a trabalhar. Meu primeiro emprego foi ali na Cooperativa Aurora. Jogava amador, né? Ganhava um dinheirinho. Algum jogo transmitir teu? Isso, amador. E porque o futebol é o seguinte, né? É toda aquela dificuldade. Tu ganha um salário de um mês, atrasa 2. Aí eles vão pagam mais um mês, atrasam 2. Então é difícil de você se manter, né? Quando que o contrato, às vezes a gente assina contrato por 3 ou 4 meses, né? E no restante do tempo tu tem que achar uma outra atividade para ter a tua rentabilidade. Então acabei optando por desistir do futebol, né? Em virtude de tudo que aconteceu, né, na minha vida. Depois que desisti, comecei a trabalhar aqui na Cooperativa Aurora, ainda me surgiram 2 oportunidades para voltar a jogar futebol. Uma no Andradina de São Paulo, Série A3 do campeonato, no intermédio do empresário. E outra no interior de Goiás, que era, não me lembro se foi Anapolina ou Anápolis, era um desses 2 clubes também. Sim. E aí eu decidi que não ia viajar e acabei optando, ficando por aqui e desistindo da carreira. Conheceu a Excelentíssima nesse meio tempo? Isso, daí conheci, né, a minha noiva Aline, né, que o qual me ajuda muito na minha vida, me ajuda muito na minha vida. Comecei a faculdade de Educação Física em 2002, logo que eu comecei e parei com o futebol, na faculdade Serra Gaúcha, porque aqui em Bento não tinha curso de Educação Física, né? Parei a faculdade depois de 3 semestres, parei a faculdade de Educação Física, montei um escritório de seguros para mim, de seguro agrícola, e comecei a cursar administração. Nossa. Uma mudança enorme. Aí me formei em administração, hoje sou formado em administração, tenho um escritório de seguros já há 8 anos, né? Sou empresário. E paralelo a isso, sempre ficou aquele gosto pelo esporte, né? Sim. As raízes nunca saem, né? E disse, não, vou retomar minha faculdade de Educação Física. Retomei, logo depois da administração, já estou há 3 anos e meio. Ano que vem me formo. E já projetando já para o futuro, já pretendo cursar um mestrado, um doutorado e me aprofundar também nessa área. Legal, porque é o dia a dia teu, né? Tipo, final de semana com a gurizada, né? Que nem tu comentou no primeiro bloco, sempre aprofundando mais, sempre tem esse conhecimento de tudo, né, Marcelo? Acho que é importante tudo hoje, né? Isso, e paralelo... preparado, porque tu não vai nem pra frente, né? Claro. Estacionado. Não, paralelo a isso, Vini, paralelo a isso, tudo isso, esse meu trabalho, tanto de empresário quanto na área esportiva, eu tive já 2 ou 3 possibilidades, convites já para começar a atuar na área esportiva para valer, tá? Mas, por enquanto, não é o que eu quero. Estou me dedicando principalmente ao meu negócio, né? Meu empreendimento. Mas, desde 2002, paralelo a isso, eu estudo bastante futebol, estudo bastante educação física e estou tentando me formar, né? E tentando reter e me aprofundar nessa área que eu tanto gosto. Quem é teu ídolo do esporte, assim, pra gente encerrar? Assim, olha, tu também alguém que tu possa... gostar de se espelhar, né? Ídolo mesmo, assim, por tudo que foi, né, no esporte e por tudo que deixou de herança pra gente, eu acho Ayrton Senna. Ayrton Senna pra mim foi um cara fantástico. Dava gosto de acordar domingo de manhã, E foi bem na minha fase de infância e adolescência, né? Isso marca muito pra gente. E o Ayrton Senna, além de ser um grande esportista, corredor com todos os resultados, ainda nos deixou muitas heranças em termos de ética, de personalidade. Instituto Ayrton Senna. Isso, então de como ser um verdadeiro ser humano, né? E isso até hoje, eu particularmente quando preciso, nas competições, eu utilizo também como forma motivacional para meus atletas. Então acho que... Legal. E no futebol eu tenho vários ídolos. Eu gosto muito dos atacantes, eu não pude ver Pelé, vi alguma coisa de Zico... Mas eu acho assim, eu vi assim, Ronaldo e Romário para mim, dentro da área, eles eram
eram... Vamos se concordar. Isso. Matador. Então eles deram também muitas alegrias pra também, gente, né? com certeza. E é o que hoje falta, infelizmente, na nossa seleção brasileira. Colorado gremista? Perguntar, porque eu já sei a resposta. Na minha... como politicamente, na minha posição que eu exerço, até em função dos meninos e dentro do futebol, tu tem que ter uma veia e uma postura neutra, né? Certeza. E então eu procuro manter essa postura o maior tempo possível. Sou colorado, tá? Desde pequenininho, meu pai sempre tinha um quadro lá na minha casa, campeão invicto de 79, o ano que eu nasci. O ano que eu nasci, né? Certo. E sou colorado, mas assim, respeito, elogio o adversário, elogio o rival, gosto do futebol como um todo, o que for para elogiar a gente elogia, o que for para debater a gente debate e não tem assim, não me estresso com alguma coisa em termos de torcida. Legal. Pedrão, agora eu quero, antes até perguntar da carreira, assim, praticou algum outro esporte antes, assim, pra luta? Eu joguei, como todo brasileiro, começa no futebol, né? Isso, certo. Eu jogava no juvenil da Vila Nova na época. Aí, ó. E aí até jogava bem no gol, era bom. Goleiro aí, não. Até era para mim ir pro Juventude nessa época, foi em 98, 90. Legal. Eu tava com 14 para 15, aí questão pai e mãe também são religiosos, aí não liberaram para ir pro futebol, aí logo depois comecei na arte marcial. Pode fazer um resumão então desses... Um resumão, são quase 15 anos já, Vini. Eu comecei no início de 2001, março de 2001. Na época era o boxe chinês ainda, depois migrou para o Muay Thai. Boxe chinês é praticamente o Muay Thai, só que valendo queda. Boxe chinês é socos, chutes, e vale queda e não vale joelhada. E no Muay Thai daí já vale soco, joelhada e não vale queda. E aí comecei em 2001. Nesse meio tempo a nossa academia promovia a Copa Bento Submission, que é a parte do jiu-jitsu sem kimono. Aí comecei a treinar também, comecei a gostar e foi. Segui aí, comecei a lutar boxe chinês, fiz 7 ou 8 lutas, fiz mais umas 5 ou 6 de Muay Thai, migrei para o MMA, tenho 15 lutas profissional de MMA, 11 vitórias e 4 derrotas. Boa. E em função de lesões não segui, mas tô ainda treinando para voltar. Eu quero ver se faço ainda umas 4, 5 lutas antes de pendurar as chuteiras, no caso, pendurar as luvas, no caso, isso. O kimono. Isso, aí estamos... Certo. Já lutei. Sim. Lutei o maior evento da América Latina, eu lutei 2 vezes, que é o Jungle Fight. Eu lutei o GP seria 8 lutadores, até 84 quilos, que é o peso que eu luto de MMA. O campeão tinha vaga no UFC. O cara que ganhou o GP tá lutando o UFC. E o Demar Marajó, é o nome dele, já deve ter umas 15, 16 lutas. E aqui do estado ele é? Não, ele é do Amapá, se eu não me engano. Longe? Se É, não lá for aqui do estado, do é lá lado, no... é longe. Lá do Amapá, se eu não me engano. Certo, essa questão do MMA, assim, realmente é questão, claro, é soco e é muita queda, muito... O cara acaba se machucando. Envolve das todas... 4 artes que tem, das lutas que tem, é o que mais, claro, danifica. Eu acho que em função dos golpes traumáticos, no caso soco, joelhadas, cotoveladas, isso aí machuca bastante. Sim. Aí o risco de lesão é grande. E foi nessa aí que acabou indo pro jiu-jitsu. Não, na verdade eu não Porque larguei. O Mega Fight tu lutou em... O MMA... O último foi em 2014. 2012, eu acho. MMA? Não, 2013. Sim, tu Isso. ganhou, né, a luta. Ganhei, eu cansei no último round, ganhei os 2 primeiros, no último tomei um sufoco, mas consegui decisão... isso, 2-1, decisão dividida, eu ganhei 2 rounds a 1. Sim, e essa questão que tu estava falando da migração pro jiu-jitsu, claro, tu pratica todas, mas isso. tá mais competindo pelo jiu-jitsu. Ultimamente sim, esse ano eu não lutei MMA, tô voltado mais pro jiu-jitsu.
Até porque eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, aí querendo ou não, tu foca mais no que tu tá praticando diariamente. Aí comecei a treinar menos Muay Thai, mas ainda treino uma vez por semana. Para quem treinava 6 vezes por semana, agora treinar uma é uma queda considerável, né? Mas focado agora mais no jiu-jitsu. Treino MMA também, ajudo os guris que vão competir agora, dia 21 de novembro, Mega Fight, edição de número 10. Isso aí. Estamos ajudando a gurizada. Legal. Estávamos ajudando, não participei muito por causa da minha lesão no joelho do pessoal que está no Rio agora, no Pan-Americano. Então, estamos com 6 ou 7 atletas nossos aqui da cidade, representando a cidade lá no Rio de Janeiro. Esse Pan-Americano, que abre vaga para o Mundial. O campeão tem toda a passagem paga para o Mundial na Tailândia, em 2016. Temos um bicampeão que é o Josemar, né? Isso. Comprido. Vamos trazer ele aqui no programa também. Esse é talento. Legal, talento. Além da altura, tem um talento para a luta e um ser humano. Sempre comenta, né? E um ser humano fora do normal. Isso. Que legal. Cara, gente finíssima. Não tem o que falar, Show de só bola. Elogios. Que legal. Vladimir, o que dá para contar dessa carreira musical também, né? Suas influências, né? O primeiro acorde. Também, boa. Sou gremista. Boa, ia perguntar agora, viu como é que é? Não lembro só depois. O Vlad na chegada já disse que tem uma certa experiência, né, como jogador de futebol, né, Vlad? Eu lembro do Vlad na época da cabeleira dele. Era cabelão, né, tia? Só faltou fazer dread. Só faltou o dread, Normalmente tem dread. É, verdade. Então, fala do esporte um pouquinho. Também, por favor, claro. Pô, eu não sou natural de Bento, mas eu moro em Bento desde 98. Quando eu tinha uns 12 anos, eu joguei... Não, desculpa, quando eu tinha uns 14 anos, eu joguei uns 2 anos no esportivo. Não conquistei nenhum título de expressão, assim, mas foi uma experiência muito bacana. Legal. E também por essa questão do aprendizado, assim, né? Pô, tu leva pra vida inteira, né? Nossa, pra vida inteira. Então, eu defendo muito a questão do esporte, né? Até na própria escola. Mas, todavia, entretanto, no colégio eu tive bons resultados. A minha turma ganhou 5 interséries que tinha lá. Aí, ó, viu? Isso aí tem que ser dito, né, cara? Claro. Medianeira nunca viu uma turma tão vitoriosa. Aí, ó, viu? Também joguei 2 anos de vôlei. Ali eu tive uma experiência um pouco mais expressiva, assim. Eu fui campeão estadual com o Bento Vôlei, Mirim. Não lembro quantos anos tem que ter mirim agora. Hora de cabeça também não vou te ajudar. Também não vou lembrar. E foi isso, assim, basicamente falando de esporte é isso. E da música, eu comecei a tocar, o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi piano, fiz aula de piano aqui em Bento, com uma professora chamada Iraida, fiz 2 anos, só que é uma dificuldade do piano que é um transporte, aliás, é um instrumento que é difícil de transportar, né? Muito grande. Então, em casa, eu já tinha meu irmão que tocava violão e eu comecei a ver que era um instrumento muito mais acessível, né? Tá ali. Então, eu comecei a me familiarizar. Daí eu fiz aula de bateria. Daí eu vi também que era outro instrumento difícil, né? Mas me deu legal também. Um conhecimento bacana. E violão eu nunca fiz aula, mas é o que eu domino mais, assim, é o que eu me sinto mais à vontade. De ouvido mesmo? De ouvido. Pra tirar música também, assim? Geralmente. Mas se não dá, eu entro no Cifra Clube que está à disposição, né? Isso aí, por isso que eu falo, né? Hoje em dia com tudo, né? Tá tudo à disposição. Internet, acredito que os guris do Márcio lá antes do jogo também já dão aquela última verificada, Facebook. Permite isso, Márcio? Tu permite isso? Como é que é isso? Em determinados momentos, sim. Mas depois que começa a preleção, aí... Aí foco total ali na palestra e vamos pro jogo. Em questão assim da música, de alguma coisa mais expressiva e que me fez chegar, ainda acreditando na música hoje com 24 anos, é que eu ganhei uns 3 festivais já de música, 2 no colégio e 1 numa casa noturna que tinha aqui em Bento, que não tem mais. E o CD, né? Que o CD, apesar de não ter me dado a recompensa, como é que eu posso dizer, financeira que eu imaginava, que eu imaginava, me deu a recompensa emocional, porque... O que mais uma terapia legal tudo, exato, né? É eu saber, por exemplo, que foi trilha sonora para um casal de amigos fazer as pazes. Isso não tem preço. Olha aí, ó, que legal, tia. É isso aí. Que história boa. Vamos fechar esse bloco com o quê, então, meu caro Vlad? Uma música que não tem nome ainda, vai entrar pro CD novo. Boa. Pro disco novo, né? E no final da música, lá, quando a gente tiver desligado aqui tudo, se vocês quiserem me dar o nome da música, aí, eu ó, aceito vamos prestar atenção, então, aí, ó. Léo... Pessoal todo aí.
Nosso encontro sempre é lindo. Golfinho e gaivota assistem rindo. Não é segredo para os vizinhos, a viagem não é a mesma quando estou sozinho. Teu samba tem meu reggae, verso bamba, dança alegre. Teu samba tem meu reggae, verso bamba, dança alegre. Quero bordar tua boca na minha. Quero bordar, vem, vem. Fim de semana, não se engana. Tentei, não vi ela não. Fim de semana, não se engana. Tentei. Não vi, não. Muito bem. Já pensei no nome e o programa volta já.